Deslizamentos de terra na ilha italiana de Ischia provocaram a morte a pelo menos 7 pessoas, 5 residentes continuam desaparecidos. Centenas de cidadãos chineses protestam em várias cidades contra a política de Covid-0 adotada pelo Executivo. Milhares de curdos protestam no nordeste da Síria contra ataques aéreos turcos e temem incursão terrestre por parte das forças de Ankara. São pelo menos 7 as vítimas mortais na sequência dos deslizamentos de terra na ilha de Ischia, em Itália. Este destino turístico popular, devido às praias e termas, viveu de sexta para sábado uma noite de chuvas torrenciais que provocaram inundações e deslizamentos de terra. Desde então, as autoridades, apoiadas por equipas sinotécnicas, têm estado a procurar de forma intensiva possíveis sobreviventes. Não é a primeira vez que a ilha se vê a braços com uma catástrofe do género. Um morador dizia que terão de fazer as contas aos estragos sem esperar por ajuda. É uma coisa natural. Não fizeram nada para que ela acontecesse, mas ainda assim deveria ter havido mais atenção, sensor nas montanhas, por exemplo, para sinalizar que ela estava a desabar. O governo italiano, que se reuniu de urgência este domingo, declarou estado de emergência na sequência da catástrofe e desbloqueou um pacote inicial de 2 milhões de euros. Na China, centenas de pessoas, entre elas estudantes universitários, saíram às ruas este domingo, em Pequim, Xangai, Wuhan e noutras cidades, para protestarem contra as medidas restritivas aplicadas pelo governo face à pandemia de Covid-19. O país tem vindo a pôr em prática há quase 3 anos uma política de Covid-0, aplicando confinamentos sistemáticos, quarentena para os casos de contacto ou até testagem em massa. Os chineses mostram-se descontentes e cansados com esta política e manifestaram-se um pouco por todo o país, naquela que é uma das poucas manifestações públicas em grande escala realizadas na China devido ao regime repressivo de Xi Jinping. A polícia tentou dispersar os manifestantes com recurso à força e as autoridades estarão mesmo a tentar localizar os líderes dos protestos, conforme confirmou a agência France Presse, um cidadão estrangeiro que pretende permanecer no anonimato. Milhares de curdos manifestaram-se este domingo em Kamishli, no nordeste da Síria, para protestar contra os recentes ataques aéreos turcos, que fizeram pelo menos 65 mortos desde o passado dia 20. A maioria das vítimas são combatentes curdos e membros das forças sírias. Dizem-nos que somos terroristas, mas onde está o terrorismo? Somos nós os terroristas ou é o presidente turco que está a lutar contra nós e a ocupar as nossas terras? A região, controlada por uma administração semi-autónoma curda, é palco a uma semana da Operação Garra-Espada, lançada pela Turquia contra as forças curdas na Síria e o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que Ankara responsabiliza pelo atentado de 13 de novembro que fez 6 mortos em Istambul. Em Kobane, a curta distância da fronteira turca, a população teme uma incursão terrestre. As pessoas estão a comprar as necessidades só para o próprio dia ou para o seguinte. Preparam-se para um ataque iminente e para uma eventual deslocação. Junto às áreas controladas pelas forças curdas, rebeldes sírios apoiados pela Turquia tomam posições e manifestam-se a favor de uma incursão terrestre do exército turco. Desde 2016, a Turquia conduziu várias operações de envergadura contra milícias e organizações curdas e repete a intenção de criar uma chamada zona de segurança de 30 km de largura na fronteira com a Síria. Morreu este sábado, de forma repentina, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Bielorrússia. A informação foi avançada pela agência de notícias estatal do país. Vladimir Makey tinha 64 anos e liderava a diplomacia bielorrussa desde 2012. Tinha encontro marcado com o homólogo russo esta segunda-feira. Da Rússia, precisamente, já chegou uma mensagem de choque com a notícia. Até à última gota de sangue. Foi com estas palavras que o ex-primeiro-ministro do Paquistão prometeu lutar pelo país. Imran Khan reapareceu em carne e osso perante uma multidão de apoiantes e insistiu na convocação de eleições antecipadas. Foi a primeira aparição pública desde a tentativa de assassinato de que foi alvo, em que acusou o sucessor. Em abril, tornou-se no primeiro chefe do governo a ser derrubado com uma moção de censura no Parlamento.